Você sabe como desenvolver resiliência? Olá, eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga na Casuly e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é resiliência e o que você precisa fazer para desenvolver a resiliência em você. Resiliência é o termo que a psicologia adotou da física mesmo, física dos materiais. A psicologia adotou esse termo que originalmente trata da característica de um material de passar por uma deformação e voltar para o seu estado original. Então, por exemplo, as esponjas são materiais com uma alta resiliência. Se a gente pega uma esponja e dobra, quando a gente tira a pressão sobre ela, a tendência é que essa espuma volte para o lugar. Um material pouco resiliente, por exemplo, seria o aço, né? Uma vez que você coloca ali uma pressão para deformar um aço, você vai precisar também de muita força para voltar esse aço para o lugar, ou seja, ele é um material pouco resiliente. Trazendo esse conceito para a psicologia, o termo resiliência é a capacidade, a habilidade que as pessoas têm de passarem por uma deformidade, de passarem por uma pressão, de passarem por algo não bom e voltarem para o seu estado emocional anterior. E esse conceito, né, ele foi trazido ali pela psicologia positiva, onde estudiosos como Antonovsky, por exemplo, ele estudou refugiados de guerra. E ele percebeu que muitos refugiados de guerra acabavam desenvolvendo quadros de depressão, transtorno do estresse pós-traumático, quadros de ansiedade, mas ele também percebeu que uma série de outras pessoas que também eram refugiadas de guerra, que passaram pelos mesmos traumas, que passaram por perdas, que viram, né, todo aquele cenário de guerra, conseguiam voltar para um estado emocional saudável, apesar de terem passado por experiências traumáticas, tais como aquelas outras pessoas que desenvolveram transtornos. Eles começaram, portanto, a estudar essas pessoas que passavam por estressores, que passavam por situações difíceis e conseguiam voltar para um estado emocional saudável anterior, próximo ao anterior. E deram o nome de resiliência, adotando, né, esse conceito aí da física para essa habilidade, para essa característica. Diversas pesquisas posteriores, elas vêm mostrando o quanto pessoas resilientes, elas acabam sendo mais fortes mentalmente, emocionalmente falando, do que aquelas pessoas com uma baixa resiliência. Então, imagine que duas pessoas passaram pela mesma situação difícil, tá? Perderam um dos pais, por exemplo. Essa daqui, com uma baixa resiliência, ela vai sofrer mais, a vida dela vai se tornar disfuncional por mais tempo. Ela talvez não volte a ter a alegria ou a energia que ela tinha antes desse pai falecer, por exemplo. Ou seja, mais consequências negativas dessa perda estarão na vida dessa pessoa. Essa outra, por outro lado, com uma resiliência alta, ela vai conseguir ressignificar essa vivência, ela vai conseguir ressignificar essa perda, ela vai conseguir trabalhar com conceitos como gratidão pela convivência com esse pai, né, de entender a morte como um processo natural e as consequências dessa perda, elas tendem a ser mais leves, mais fracas e por um tempo menor se comparadas com essa outra pessoa aqui. Ou seja, a resiliência, ela atua como um fator de proteção emocional, ela atua como um fator de inteligência emocional e ela atua também como uma forma, como um mecanismo de ressignificação
com relação aos estressores que nós passamos. Uau, Cris! Então, ser uma pessoa resiliente é algo muito bom, é algo muito positivo. Sim, pesquisas demonstram que ser uma pessoa resiliente é uma coisa muito boa, é uma característica muito boa que nos protege, nos ajuda, nos auxilia a tornarmos-nos pessoas melhores a cada dia. E como desenvolver essas características de resiliência? Eu vou trazer para você 3 estratégias principais para você desenvolver esse seu senso de resiliência. Primeira estratégia: tente sempre tirar algum proveito, tirar algo positivo, tirar algum aprendizado de uma situação, por pior que ela tenha sido. Então, passou por uma experiência que não foi legal, que não foi boa, uma traição, por exemplo. Tentar tirar daquela traição, tirar daquele evento ruim, algum tipo de evolução, algum tipo de crescimento, algum tipo de aprendizado. Por mais que em um primeiro momento isso seja consciente, tá? Isso não seja natural, isso seja voluntário. Então você vai olhar para uma situação e você vai se forçar a extrair algo bom dali. Quanto mais experiências dessa você tiver, mais natural esse processo vai se tornar e mais resiliente você vai se tornar também. Segunda estratégia. Tem uma técnica na psicologia que eu acho extremamente interessante, que nos ajuda a entendermos um problema como um problema. Como assim, Cris? Essa técnica ela é chamada de 10, 10, 10. Então, quando a gente está em um problema muito grande aqui nesse momento, por exemplo, eu estou atrasada para chegar no meu trabalho e eu ainda perdi, né, o meu ônibus, o Uber foi embora, enfim. Aquilo, naquele momento, parece um problema deste tamanho. E aí eu posso utilizar a estratégia do 10, 10, 10 para eu entender que nos próximos 10 minutos aquilo realmente é um problema e que eu preciso resolver de alguma forma. Que daqui a 10 dias, aquele problema já foi resolvido. E que daqui a 10 anos, eu mal vou me lembrar desse dia que eu cheguei atrasada no trabalho, por exemplo. Percebem? Então, essa estratégia, né, faz com que a gente se torne mais resiliente, mais resignado. Estou com um problema nesse momento, preciso resolvê-lo, mas daqui a 10 dias não é um problema tão grande quanto parece agora. Então, eu vou controlar as minhas emoções e eu vou lidar com esse atraso da melhor forma possível, resolvendo esse problema com o exato tamanho que ele tem na minha vida. Terceira estratégia: parar de se questionar o porquê e começar a entender para quê. Como assim, Cris? Explica melhor? Explico. Muitas pessoas, elas ficam presas em uma ansiedade, em uma tristeza, em uma raiva, em uma mágoa, porque elas ficam se perguntando, paralisadas no porquê aquilo aconteceu. Por que isso aconteceu comigo? Por que fulano fez isso comigo? Por quê? Por que comigo? Por quê? Se perguntar o porquê deixa a gente numa situação muito vitimizada, onde parece que algo de ruim vai nos atingir a qualquer momento. Quando a gente vai para uma posição de para quê ou de apesar de, eu vou para uma posição muito mais resiliente, onde eu entendo que, apesar de ter passado por uma traição, hoje eu ressignifico a minha história da forma X, Y, Z. Eu entendo que eu precisei passar por aquela situação difícil para que eu desenvolvesse outras habilidades, para que eu tivesse um novo negócio, para que eu tivesse um novo relacionamento, percebe? Então, a terceira estratégia para desenvolver a sua resiliência é trocar o porquê pelo para quê. Me conta o que você achou aqui dessas estratégias, me conte depois também quando você aplicá-las, como você se sentiu e qualquer dúvida, comentário, sugestão, é só deixar aqui para nós também. Combinado?
Um beijo grande e até a próxima.